Bem-vindos à nossa análise de hoje. O tema é delicado, né? Comunicar más notícias no trauma. A gente vai se basear num material bem interessante ligado às diretrizes do ATLS. Exato. Um tema super relevante e, muitas vezes, um desafio enorme para as equipes de saúde. E a ideia central que o material traz é forte. Essa comunicação não é só um protocolo, é cuidado. Tem uma frase lá que me marcou. A forma como você fala pode mudar para sempre o que a pessoa sente. Impactante, né? Mostra o peso da responsabilidade. Totalmente. Então, o que a gente busca aqui é entender essa mistura de técnica e humanidade, sabe? Como transformar um momento tão difícil em um ato de cuidado, mesmo quando a cura não é mais possível. Vamos tentar entender isso melhor. Perfeito. Para começar, acho importante definir o que o material chama de notícia séria no contexto do trauma. Certo. O que seria isso então? Olha, de forma simples, é qualquer informação que vai alterar radicalmente a perspectiva de vida da pessoa, a partir dali. É um ponto de virada, sabe? E que tipo de informação se encaixa aí segundo o material? Algo mais concreto? Sim, sim. O texto dá exemplos bem diretos. Diagnóstico de morte encefálica, por exemplo. A perda total e irreversível das funções cerebrais. Isso. Ou uma condição neurológica também irreversível. A necessidade de uma amputação. Imagina receber essa notícia. Nossa. Ou ter que informar sobre a morte de um familiar que estava no mesmo acidente. Ou ainda, a decisão por cuidados paliativos, quando o foco muda para conforto, não mais para cura. Pesado. Muito. E o ponto central do ATLs, como o material destaca, é que comunicar isso é parte integral do cuidado. Não é algo à parte. E exige preparo, técnica, empatia e uma escuta muito ativa. Entendi. Falando em preparo e técnica, como essa conversa deveria acontecer na prática, segundo essas diretrizes? Tem uma estrutura, passos recomendados? Tem sim. É bem interessante. O material descreve uma estrutura que se inspira num protocolo conhecido, o SPIKES, mas adaptado para o cenário do trauma, que é muito específico. Spikes. Já ouvi falar. Como funciona essa adaptação? Bom, começa antes mesmo da conversa, com o preparo do ambiente. Uma sala reservada, calma, com assentos para todo mundo ficar no mesmo nível, sabe? Sem aquela hierarquia visual. E a equipe presente, mas sem excesso. E o tempo? Imagino que não dá para fazer correndo. De jeito nenhum. Tempo adequado é crucial. E o preparo da equipe também. Todos precisam estar na mesma página sobre os fatos clínicos, sobre o que vai ser dito, quem vai liderar a conversa, quem vai dar o suporte emocional. Faz todo sentido alinhar isso antes. E durante a conversa em si, como se dá a notícia? Aí entra uma parte delicada. Recomenda-se usar uma frase de aviso, tipo uma âncora. Algo como, olha, eu tenho uma notícia muito séria para compartilhar agora. Para a pessoa não ser pega totalmente de surpresa. Uma preparação emocional mínima. Exato. E depois, a comunicação do fato, de forma clara, direta, sem rodeios e, muito importante, sem jargões médicos que a família não vai entender. Que tipo de frase eles sugerem? Para ser direto assim. O material dá exemplos como o coração parou de bater, ou o cérebro sofreu um dano muito grave, ou simplesmente ela não resistiu. Uau! Bem direto mesmo. Isso não pode soar frio demais. É um equilíbrio difícil, né? A clareza é para evitar falsas esperanças que podem ser ainda mais cruéis depois. Mas essa clareza precisa vir junto com muita sensibilidade. E aí vem o passo seguinte, que o material enfatiza muito: o silêncio e a escuta ativa. O silêncio. Sim, permitir a pausa, deixar a pessoa absorver, reagir, chorar, gritar, perguntar, sentir raiva, sem interromper. O texto descreve esse silêncio não como ausência, mas como uma intervenção ativa. É dar espaço para a dor se manifestar. Entendi. É um acolhimento no silêncio, então. E depois desse momento inicial de choque e reação? O foco muda para oferecer um plano, um caminho e, principalmente, apoio contínuo. Transmitir a mensagem: vocês não estão sozinhos nisso. Nós estamos aqui para ajudar com os próximos passos. Aí entra acionar outros serviços, se disponíveis, né? Psicologia, serviço social, capelania. E a empatia nisso tudo? Como ela entra? É fundamental.
O material fala em empatia clínica, que não é sentir pelo outro, mas com o outro. É validar a dor, sabe, sem julgar a reação, sem tentar consertar o sentimento. Apenas estar presente. Sentir com é uma distinção importante. Muito. E junto com a empatia vem o respeito à cultura, à religião da pessoa e da família. As reações variam muito, as preferências sobre como receber a notícia também. Algumas culturas podem preferir uma informação mais gradual ou envolver figuras de autoridade da família. É preciso estar atento a essas nuances culturais, então. Com certeza. E o cuidado não acaba ali, na hora da notícia. O material reforça muito a importância do acompanhamento, do cuidado depois. Tem outra frase forte: morte sem amparo vira trauma, morte com presença vira cuidado. Poderoso isso. E essa necessidade de cuidado, de amparo, não é só para os pacientes e famílias, imagino, e os profissionais que estão ali dando a notícia. Exatamente. O material aborda isso também, o peso emocional para quem está na linha de frente, médicos, enfermeiros, toda a equipe, é imenso e cumulativo. Imagino que sim. Como lidar com isso? O texto destaca a importância do debriefing, aquela conversa da equipe depois do evento crítico, para processar o que aconteceu, as emoções, o que funcionou, o que não funcionou, ajuda a prevenir o burnout, o esgotamento. Uma ferramenta para cuidar de quem cuida. Essencial. Fundamental. E o apoio entre os colegas, a segurança de poder compartilhar essa carga. Como diz o texto, o luto é inevitável. O sofrimento solitário não precisa ser. Então, resumindo um pouco, fica muito claro que a forma como se comunica uma má notícia no trauma tem um impacto gigantesco, né? Tanto no processo de luto das famílias quanto no bem-estar de quem trabalha com isso. A comunicação, feita com cuidado, é quase um ato terapêutico em si. É exatamente essa a mensagem, a compaixão e a verdade. Juntas, mesmo quando a medicina não pode mais curar, essa comunicação humanizada oferece uma forma de cuidado, de preservar a dignidade, a memória. Uma forma de cura diferente, talvez. Talvez. E pensando bem, o grande desafio que fica, talvez não só para o trauma, mas para a vida, né? É conseguir aplicar essa humanidade, essa verdade com compaixão em todas as conversas difíceis que a gente precisa ter.